Olá, vamos conversar um pouco sobre modelo de processo iterativo incremental. Em que momento surgiu esses estilos de processo de desenvolvimento, né? O que acontecia? Nós tínhamos em uso o modelo em cascata, que foi substituído pelo modelo em cascata com retroalimentação, para permitir que alterações, né, de requisitos bastante usual nos desenvolvimento de sistemas fosse permitido. Mas ainda assim, a demanda por software crescia e esses modelos não atendiam com qualidade o que precisava. Junto a isso, nós tínhamos a dificuldade que os profissionais tinham na época em modelar sistemas de forma objetiva, de forma que efetivamente ajudasse as pessoas, as equipes vindouras, né, a efetivamente desenvolver aquele produto, né? E principalmente, o usuário ainda esperava muito até ter um produto, até ter um software que ele pudesse usar, né? Vocês lembram que a etapa de entrega do modelo em cascata, mesmo com retroalimentação, era só o final do processo, né? Não havia entregas parciais num primeiro momento. Então, pensaram o seguinte: bom, vamos tentar reduzir o risco fazendo entregas gradativas e fazendo com que, ao longo dessas entregas, a gente possa ir refinando os produtos, não apenas aquilo que está sendo entregue de novo, mas também aquilo que já foi entregue no passado. Surgia, então, dentro desse pensamento, os modelos iterativos e incrementais, ou seja, uma resposta a toda essa dificuldade, a toda essa demanda que os modelos em cascata até então não permitiam. O que é um modelo iterativo? Eu chamo a atenção para o nome, é iterativo, né? Não é interativo. In com N é interação, é contato, né? E iterativo é o que se repete, é o que acontece várias vezes, que é justamente a ideia. Então, o processo iterativo é aquele que faz o seu progresso através de sucessivos refinamentos. O que são refinamentos? São melhorias. Então, você tem uma primeira versão mais bruta, depois você vai melhorando e refinando de acordo com o quê? Com o interesse do usuário. Então, se você observar essa imagem que está sendo apresentada aí, você vai observar o quê? A pessoa tem a ideia, o cara criou a Mona Lisa, ele teve a ideia, ele fez um esboço do desenho, ele começou a fazer a pintura e depois ele foi refinando e melhorando cada detalhe da pintura que lhe interessava, que ele queria. Resultado, você tinha, ao final desse processo, o trabalho pronto. Então, isso é iterativo, né? Você vai progredindo, você vai melhorando o teu produto à medida que você olha para ele várias vezes e vai refinando. No caso sistêmico, é de acordo com o quê? O usuário vai vendo o produto, vai usando e vai pedindo melhorias. Né? E o modelo, então, por exemplo, se eu tenho um sistema de vendas, né? Um pedido de vendas. Então, o que acontece? No primeiro momento, a gente vai ter a opção, inicialmente, de inserir os produtos vendidos e o cliente daquela venda. Conforme a versão é liberada e o usuário vai usando, ele pode ir solicitando melhorias, como, por exemplo, melhora a busca de pesquisa do produto, permite buscar produto que o cliente já comprou. Então, as ideias que ele vai tendo vão sendo implementadas no sistema e ele vai melhorando cada vez mais, ele vai sendo refinado. E o que é ser incremental? É quando a gente entrega um produto de software em partes, em pequenos pedaços, em que cada pedaço representa um incremento no subconjunto de funcionalidades do sistema como um todo. Então, por exemplo, eu tinha 20 funções. Então, cheguei à conclusão que dessas 20 eu vou fazer 5 incrementos, onde em cada incremento eu vou implementar 4 dessas funcionalidades. 5 vezes 4 vai dar 20. Então, eu vou aos poucos entregando essas funcionalidades. Então, a imagem aí, que está sendo apresentada, com o próprio exemplo do quadro da Mona Lisa, seria eu entregando o quadro em partes. Então, eu entrego a parte inicial, que é a cabeça, depois entrego a parte lateral, depois entrego o conjunto como um todo. Ou seja, eu vou entregando em pedaços. O usuário vai entrando em contato com aqueles pedaços e vai usando, vai interagindo, ou seja, ele já tem o produto na mão. Então, olha como é que a gente ganha tempo, né, nesse modelo de processo. Então, exemplificando o que é ser incremental, né? Vamos imaginar que o mesmo sistema de venda online tenha cadastro de cliente, carrinho de compras, check-out daquela compra, o faturamento daquele pedido, né, daquela compra realizada e o acompanhamento do pedido, da entrega, da evolução dele. Então, essas são as funções que estão previstas, né? No desenvolvimento incremental, haveria entrega, primeiro, do cadastro de clientes completo, depois, o carrinho de compras,
Depois, o checkout e por aí vai. Ou seja, a cada momento ele incrementa uma ou várias funcionalidades e entrega aquele produto para o usuário usando. Então, a espera que ele tinha que ter no modelo de cascata, que ele esperava até o finalzinho, hoje não acontece mais. Hoje, dependendo do modelo e do tempo das iterações, às vezes com 1, 2 meses você já tem o usuário fazendo uso do produto, certo? Então, quando eu tenho o modelo iterativo e incremental, eu junto essas duas propriedades na minha forma de desenvolver. Então, vamos imaginar que eu tenho um sistema de vendas online. Então, eu desenvolvo o cadastro de clientes, num incremento, né, numa chamada iteração. Mas, primeiro com as funcionalidades básicas. À medida que o software evolui, ele vai sendo melhorado. Ou seja, à medida que as interações vão sendo entregues, o usuário vai entrando em contato, você vai melhorando isso, você vai refinando isso aí, né? Então, é o iterativo. E as construções das demais partes do software vão acontecendo ao tempo, sendo que há previamente uma priorização de todas as funcionalidades para que alguém possa validar essa priorização, ou seja, estabelecer a ordem de prioridade com que essas funções têm que ser desenvolvidas e entregues ao usuário e vai seguindo esse cardápio ao longo do processo de desenvolvimento, vai separando isso aí. Então, que vantagens essa nova forma de trabalhar nos traz? Primeiro, as entregas parciais. Com isso, se tiver alguma mudança de rumo, você já vai sabendo desde o início, e não no final, quando você desenvolvia, comparando com os modelos tradicionais. Eu agrego mais valor ao produto, por quê? Porque o usuário ele vai participando do processo desde a primeira entrega. Então, desde a primeira iteração, ele já vai participando da melhoria. Com isso, eu reduzo as incertezas de projeto, porque a cada iteração, né, eu diminuo o risco, né, porque eu tenho, né, mais uma etapa se passou, mais uma coisa está pronta, então o risco vai sendo diluído ao longo do processo, né? Eu permito que o escopo tenha mais flexibilidade, porque ele começa de uma forma, ele pode sofrendo alterações, às vezes isso tem que ser muito bem gerenciado, né? Adequado aos softwares mais atuais, porque as mudanças com que são pedidas, as mudanças de requisitos são com mais velocidade, né? Mas dessa forma consegue-se fazer isso, e facilita os testes de sistema. Cada incremento eu tenho um teste daquelas funcionalidades, né, que abrangem aquela iteração. Então, eu tenho facilidade de testar os sistemas. Agora, tenho também algumas coisas que eu tenho pontos de atenção que me geram, eventualmente, algumas desvantagens, né? Por exemplo, é mais difícil de se gerenciar usando os modelos de padrão de projeto vigentes, porque o escopo, o risco e os prazos podem sofrer constantes alterações com novas inclusões de requisitos. Necessita de equipe madura, autodisciplinada e conhecedor das metodologias iterativas e incrementais para que possa fazer com que a coisa chegue até o final. Então, uma equipe que tem que ser coesa e muito bem ordenada, né? Madura e autodisciplinada, cada um sabendo o seu papel dentro do processo. E fica muito mais complexo com esse tipo de modelo de gerenciar os contratos, definir os contratos com os clientes, porque o escopo que começa aquele produto pode não ser o escopo que termina aquele produto, dada a abertura que existe da gente, ao longo do processo, né, inserir novas funcionalidades e ir melhorando aqueles produtos existentes, né? Então, no mercado hoje, que modelos de processos seguem essa linha iterativa incremental? Os modelos ágeis, como o Scrum e o Extreme Program, também chamado de XP, e o RUP, né, que é o modelo criado pela Hatchell, comprado pela IBM, que também se baseia em entregas parciais e a evolução do produto vai sendo gradativa e sendo refinada ao longo do processo de desenvolvimento. Então, eles são interativos. Por que eles são interativos? Porque o trabalho realizado é sempre melhorado nos ciclos subsequentes, tá certo? E ele é incremental. Por quê? Porque o trabalho planejado, inicialmente, é entregue em partes, em pedaços, né? E essas partes vão se somando ao que já tinha pronto e vai criando o corpo do produto, o corpo do sistema, né? Então, como é que funcionam esses modelos iterativos incrementais? Conforme essa imagem que pode ser vista aí, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, são entregas das várias iterações. Em cada iteração, eu posso seguir, por exemplo, um ciclo em cascata ou um ciclo em espiral. Tem outras modalidades de fazer, mas a ideia é que em cada iteração eu tenho todas as atividades. Levantamento, análise de requisitos, se precisar, faço o projeto, codifico na linguagem, testo, entrego.
Ou seja, cada iteração eu tenho todas as etapas acontecendo. Então, aí está um exemplo do Scrum, né? Onde ali no e-mail a imagem mostra 2 a 4 semanas. Isso são chamados sprints, que são justamente o que representa as iterações. Né? O produto backlog são todos os requisitos, sprint backlog são aqueles que vão para aquela iteração. E o RUP, né? Também nas suas fases, iniciação, elaboração, construção e transição, onde em cada uma delas eu tenho as iterações. Então, na elaboração eu tenho a iteração é 1, a iteração é 2 e por aí vai. Certo? Então, são modelos que se classificam por essa característica de ser iterativos e incrementais.